Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor aqui no link que está na descrição. Hoje daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a oração do Senhor, em que nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, pedaço a pedaço, para que através desse estudo ela venha moldar a nossa vida de oração. Nas últimas semanas, nós vimos o lugar da oração na vida do cristão, como que a oração do Senhor serve de modelo para as nossas orações, e nas últimas 2 semanas, mais especificamente, nós vimos a introdução da oração que o próprio Senhor Jesus nos ensina, quando ele nos fala com quem nós estamos falando. Nós vimos que esse Deus a quem nós nos referimos na oração, com quem nós mantemos um relacionamento, uma conversa, é o nosso Pai, mas também aquele que está nos céus. É aquele que é altíssimo e distante da sua criação por ser soberano, mas ao mesmo tempo aquele Deus que se envolve diretamente com a nossa vida e com a sua criação, porque ele também é um Deus imanente. Hoje nós daremos continuidade entrando na oração em si, agora nas petições que Jesus nos ensina a fazer nesta oração. E para começar isso, eu quero que nós venhamos a pensar nessa estrutura própria do texto. Em primeiro lugar, eu quero que você tenha muito claro isso, senão o restante dessa oração vai fazer muito sentido para você. Primeiro, tenha bem claro com quem você está falando. Somente quando sabemos com quem falamos, sabemos o que podemos falar, como vamos falar e também o que podemos esperar de resposta. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, volte nos últimos dois estudos. Se não, vamos continuar agora vendo as primeiras petições dessa oração. E algo muito interessante na oração do Senhor é que as três primeiras petições se referem a Deus e não a nós. Isso logo de cara já nos mostra que o objetivo principal das nossas orações, o que vem em primeiro lugar, não que não possa ter outras coisas depois, mas em primeiro lugar, Deus deve ser o alvo do nosso coração. Ele deve ser o foco da nossa vida de piedade e devoção a Deus. Antes de pedir sobre nós, antes de pedir sobre a igreja, antes de pedir sobre as missões, antes de pedir pelo pedido mais legítimo que for, nós devemos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Isso até mesmo em nossas orações. Então, sabemos com quem estamos falando e agora vamos falar sobre este com quem nós estamos falando. E essa primeira petição que Jesus nos ensina não é apenas para que nós a repitamos, mas é para que nós a compreendamos e apliquemos em nossas orações e nossa vida. Não apenas como um pedido, mas como um desejo profundo do nosso coração. E hoje nós estudaremos justamente isso, a santificação do nome de Deus, na expressão que nós já vimos aqui, santificado seja o teu nome. A partir dessa petição, eu quero te mostrar hoje como que ela se aplica para a nossa vida e a nossa oração. O que significa santificar o nome de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é o nome de Deus aqui, né? Porque quando nós vamos ler as páginas do Antigo e do Novo Testamento, especialmente o Antigo, vamos nos deparar com diversos nomes do Senhor. Se você já tem um certo tempo de igreja e conhece as Escrituras, você pode pensar agora em vários nomes que você já conhece do Senhor. Até alguns são transliterados direto do hebraico para o português, como El Shaddai, El Elyon. Outros vão falar do nome, o tetragrama, né, que está aqui em amarelinho, aqui no, embaixo da tela, que alguns falam que é Yahvé, outros falam que é Jeová, outros preferem nem falar o que é, né? Fica o Yud, Re, Vav, Re, as letras do hebraico. Alguns têm vários conhecimentos de nomes que o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, tem no Antigo e no Novo Testamento. Mas algo interessante sobre esses nomes é que nenhum deles é o nome de Deus em si. Normalmente, eles são títulos de Deus, diferente, por exemplo, do nosso nome. Eu, por exemplo, me chamo Gunther. Por que eu tenho esse nome? Porque meus pais escolheram esse nome. Se bem que tem uma certa controvérsia sobre qual era meu nome de verdade no começo. Parece que era para ser Mateus. Mas, enfim, na hora que eu nasci, acabou ficando Gunther, por conta da influência da minha avó na escolha do meu nome. O meu nome tem essa escolha de nome justamente por conta de influência da família, por preferências pessoais, por cultura e tudo mais. Já o nome de Deus é diferente. O nome de Deus não é atribuído das pessoas para esse Deus porque elas querem falar de quem esse Deus é com base na criatividade delas. Os nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento vêm do próprio Deus. Ele que se dá esses nomes, ele que se dá a conhecer através desses nomes, revelando assim aspectos do seu caráter e dos seus atributos. Por exemplo, pense no nome El Shaddai. É um nome bem conhecido e bem utilizado aqui no Brasil. Esse nome significa o Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, reverter qualquer situação, está envolvido diretamente com o mundo de tal forma que as coisas caminham da maneira que ele determina. Você pode pensar em qualquer outro nome do Senhor no Antigo e no Novo Testamento, e eles sempre vão se referir a algum atributo
ou algum aspecto do caráter de Deus, porque através dessa autorrevelação de Deus, da maneira como Deus vem até nós e nos ensina a falar com Ele, Ele também dá a conhecer aspectos do seu próprio ser. Nós não temos, por exemplo, o nome de Deus como um nome pessoal. Você pode pensar até no nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus no Novo Testamento. É um nome pessoal, sim, é um nome pessoal, mas é um nome pessoal carregado de significado. Se você ler o primeiro capítulo de Mateus, quando temos o nascimento de Cristo, lá nos é dito que o nome de Jesus significa o título dele, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus vem justamente para demonstrar a sua missão. Nunca é dado por acaso, nunca é dado porque José e Maria gostavam daquele nome. Os nomes de Deus na Escritura sempre revelam aspectos do seu caráter e dos seus atributos. E para os judeus e para os cristãos, e deveria continuar sendo assim, falar o nome de Deus ou pensar no nome de Deus deveria ser algo que nos causa profunda reverência e temor. Não talvez ao extremo do caso dos judeus de nem falar mais o nome de Deus. Se você procurar um pouco sobre a cultura judaica, eles não falam, por exemplo, Yahvé para o nome de Deus, como é revelado em Êxodo 3. Eles falam Hashem, o nome. Ou eles usam Adonai ou algum outro nome no lugar do nome de Deus revelado em Êxodo 3, porque eles pensam que o próprio proferir esse nome carrega muitos perigos, o perigo de falar o nome de Deus em vão, e por isso não falam, e por isso que a pronúncia dessa palavrinha que está aqui de amarelo no slide se perdeu, porque ninguém mais falava com tanto medo de falar o nome de Deus em vão. Não era bem por aí a ideia do terceiro mandamento, mas tudo bem, as coisas são desse jeito, vamos continuar. Mas os judeus e os cristãos tinham muita reverência pelo nome do Senhor, porque o nome do Senhor não é apenas um nome, como o meu é Gunther, o seu pode ser qual for, mas o nome de Deus na Escritura, a concepção de nome na Escritura, é mais do que um nome. É também um título, o próprio caráter e reputação daquela pessoa. Então, quando nós começamos a oração do Pai Nosso, observando a petição, santificado seja o teu nome, nós não estamos desejando a santificação do nome como foi registrado no cartório dos céus, mas o nome que representa o próprio Deus. Nós queremos que o próprio Deus seja santificado, reconhecido, honrado e que ele receba tudo aquilo que ele merece como Deus e como Criador de tudo que existe. Então, em primeiro lugar, perceba, a primeira petição da oração do Pai Nosso não se refere a um nome genérico, não se refere a um nome meramente inventado por preferência dos pais como é o nosso, mas se refere ao próprio ser e o caráter e a reputação do nosso Deus. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Mas o que seria o santificar? Santificar o nome deveria causar um certo questionamento na nossa cabeça. Porque a santidade de Deus pode ser diminuída, aumentada? Espero que você tenha pensado que não, porque Deus é absolutamente santo, ele é a própria santidade em si, ele é santo, 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 como diziam os serafins. A santidade do nosso Deus não pode nem ser aumentada e nem diminuída, porque ela é absoluta, perfeita. E aí você poderia pensar, ok, eu concordo com isso, mas então por que eu vou pedir para que o nome de Deus seja santificado, sabendo que o nome se refere à própria pessoa, o caráter, o reconhecimento desse nome, se ele já é perfeitamente santo? Se eu já sei que Deus é perfeitamente santo, por que eu vou pedir para que o nome dele seja santificado? Justamente porque nem sempre as criaturas deste Deus reconhecem a sua santidade. Nem sempre as criaturas feitas por esse Deus, sejam anjos ou seres humanos, ou qualquer outra criatura que tenha o um mínimo de consciência, vai conseguir reconhecer a Deus perfeitamente, honrá-lo perfeitamente. Então, o nosso desejo na petição santificado seja o seu nome é justamente pedir para que tudo nesse universo criado louve ao Senhor, preste glórias ao nome do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado, honrado, santificado, reconhecido por tudo e por todos. E isso deve ser feito por alguns motivos, né? Eu elenquei apenas 4 aqui, mas tem vários outros, eu coloquei os principais. Toda a criação, especialmente os seres humanos, criaturas racionais, deveriam glorificar e reverenciar o nome de Deus, principalmente por esses 4 motivos. Em primeiro lugar, pela criação. Deus fez algo. Ele não precisava ter criado nada. E ele fez esse mundo material, esse mundo espiritual, toda essa realidade que existe, simplesmente porque ele quis revelar a sua glória. Ele quis se revelar a esse mundo e mostrar quem ele é. E nós que fomos criados não devemos reclamar da nossa vida, murmurar contra o Senhor. Nós devemos reconhecer que tudo que nós temos, toda a beleza da criação, aqui do meu lado mesmo, tem um jardim lindo. Eu posso olhar para isso e falar como Deus é maravilhoso. Fez árvores que dão flores, fez animais belos, fez toda essa criação maravilhosa. Ele me fez. Pense, por exemplo, na sua anatomia, o sistema digestivo, o sistema circulatório.
Pense, por exemplo, tudo aquilo que você é no seu íntimo do seu ser. Pense em tudo aquilo que Deus fez. Olha quanta criatividade, quanta inteligência. Só de nós olharmos como o corpo humano funciona perfeitamente, como que a criação é feita de maneira tão perfeita, nós já deveríamos glorificar o nome de Deus, independente de você ser cristão ou não. Isso é algo que Deus revelou na criação para que todo ser humano reconhecesse que existe um Deus. O apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos capítulo 1, e também o Salmo 19 nos mostra isso. Todos os seres humanos da Terra são indesculpáveis. Ninguém tem a desculpa de falar, eu sou ateu porque eu nunca tive uma Bíblia. Todo mundo, em qualquer época, em qualquer lugar, tem o dever de reconhecer que existe um Deus criador, um Deus sábio, um Deus inteligente, um Deus bondoso, que fez tudo isso que está ao nosso redor. E quando nós não reconhecemos isso, atribuímos tudo isso ao acaso, ou reclamamos da criação, falamos que as coisas deveriam ser de outra forma, ou não valorizamos toda a beleza daquilo que Deus fez, nós não estamos santificando o nome de Deus na criação. Nós também podemos pensar na providência. A providência é a manutenção de Deus em tudo aquilo que ele criou. Deus criou nos 6 primeiros dias e parou de criar. A partir do 6º dia, Deus começa agora a fazer a manutenção de toda a criação. As plantas crescem, os pardais têm seu alimento, os lírios do campo florescem e ficam belos. Tudo aquilo que acontece no mundo acontece porque Deus continua trabalhando no mundo. Ele não deu corda e saiu correndo. Ele está envolvido diretamente com a sua criação. Quando você pensa na sua própria vida, Deus tem cuidado de você desde antes do seu nascimento. Se Deus não cuidasse do seu tataravô, você não estaria vivo aqui hoje. Deus sempre cuidou de você que está assistindo esse vídeo, até para quem não está assistindo. Deus sempre cuidou. Deus sempre fez a manutenção da vida, de tudo que sempre existiu nesse universo, seja quanto tempo ele tenha de existência. Deus sempre esteve envolvido na sustentação de tudo aquilo que ele criou. Além disso, Deus também deve ser glorificado na redenção, agora mais especificamente pelo seu povo, o seu povo eleito e chamado para a sua glória. Nós que somos cristãos devemos glorificar a Deus por tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Devemos olhar para a obra maravilhosa de Cristo, o seu amor, o seu sacrifício, a sua ressurreição gloriosa, e olhar para tudo aquilo que Deus fez no passado, na nossa redenção, e continua fazendo hoje na nossa preservação na fé, e glorificar a Deus por isso. Chegar diante de Deus de joelhos e falar: Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me escolheu. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me chamou, porque se o Senhor não me chamasse, eu não queria até o Senhor. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor tirou a venda dos meus olhos, destampou os meus ouvidos, me ressuscitou e me trouxe para ti. Porque se não fosse pelo Senhor, eu jamais iria. Senhor, obrigado, porque hoje, sendo cristão e errando, pecando, o Senhor continua sustentando a minha vida com o teu Santo Espírito. O Senhor me faz perseverar na caminhada cristã. Te agradeço, Senhor, por tudo isso. Nós devemos ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida depois da redenção também. E ainda mais, podemos glorificar a Deus por aquilo que ele ainda vai fazer na glorificação futura. Porque um dia as cortinas desse teatro se fecharão, todo o cenário será transformado e se abrirá novamente numa glória nunca antes vista. O nosso Deus um dia transformará todas as coisas para que reflitam plenamente tudo aquilo que ele designou no começo, na criação, antes do pecado. Um dia nossos corpos serão glorificados, nossas deficiências físicas cessarão, um dia nossas deficiências morais também acabarão. Um dia os filhos de Deus serão plenamente revelados, e nesse dia toda a criação cantará em louvor a esse Deus por toda essa criação perfeita, agora redimida e glorificada. Nós temos motivos de sobra, irmão e irmã também, para glorificar esse Deus. Quando você pensa na criação, no cuidado de Deus, na redenção e na glorificação futura, nós temos motivos de sobra para adorar e glorificar esse Deus. E quando nós pedimos santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo justamente que isso aconteça, que as pessoas ao nosso redor e que nós mesmos venhamos a glorificar a Deus, louvar esse Deus, honrar esse nome santo que Deus tem, de Senhor, de Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, glorificar a esse Deus por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Mas mais do que isso, também tem um outro aspecto. Porque quando nós pedimos algo a Deus em oração, nós também devemos estar dispostos a viver a resposta dessa oração. Não é que eu vou fazer Deus responder a oração pela minha atitude, mas que eu devo estar à disposição e viver de acordo com aquilo que eu peço. Não adianta pedir para que Deus me tire de uma casa em chamas se eu não estou disposto a andar até a porta e sair por ela se alguém me chamar do lado de fora, como aquela piadinha que sempre contam por aí. Aquela historinha, na verdade. Nós devemos orar, santificado seja o teu nome, com a expectativa de que Deus santifique o nome dele em nossas vidas também.
E quando a gente pensa em vida santa, alguns logo pensam na clausura, no monastério, uma vida separada, uma vida ascética, em que nós não nos damos os prazeres da vida. E não é por aí. Como criaturas e como povo salvo do Senhor, nós carregamos uma marca desse Deus. O nome de Deus está em nós. Por exemplo, nós nos chamamos cristãos. Por que nós temos esse nome de cristãos? Porque nós cremos em Cristo, seguimos os passos de Cristo. E quando um cristão não dá bom testemunho, ele está desonrando o nome de Cristo. É aquela coisa, um dia você vai ouvir, se você não toma cuidado com o seu testemunho, ser crente desse jeito? Então eu não quero ser crente, não. Olha para a igreja evangélica como ela é hoje, olha como a bancada evangélica é levada hoje em dia no cenário público. Que moral que esse povo tem? Que moral que o crente tem? Antigamente, ser pastor era algo que te dava um certo prestígio na sociedade. Hoje em dia, falar que você é pastor gera até um certo medo. Tem gente que até esconde a carteira perto de você. Hoje em dia, ser cristão não é mais uma questão de ser uma pessoa moral, uma pessoa respeitosa, uma pessoa com valores bem estabelecidos. Hoje em dia, ser cristão é ser alguém supersticioso, é ser alguém cheio de crendices e maluquices na cabeça. Isso na boca do povo. Nós sabemos pela Escritura que ser cristão não é isso, e que existem muitos falsos cristãos que carregam falsamente o nome de Cristo, trazendo desonra para a igreja e para o nome do Senhor. Quando nós pensamos na santificação do nome de Deus nas nossas vidas, nós devemos ter consciência de que nós, como cristãos, como povo de Deus, carregamos o nome do Senhor em tudo que fazemos. Nós devemos prestar atenção nisso, porque se nós não prestarmos, o nome de Deus será desonrado através de nós e por nossa causa. Olha o texto de Romanos 2, 23 e 24, quando o apóstolo Paulo critica os judeus da sua época, que pensavam que santificavam o nome de Deus, mas que na verdade estavam causando desonra. Ele fala isso se dirigindo aos judeus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A conduta dos judeus na época de Paulo era tão vergonhosa que o nome de Deus era zombado por quem não era crente. A mesma coisa acontece hoje no meio da igreja. Muitas pessoas estão no povo cristão, na igreja de Cristo, mas não são igreja de fato. Ou até são igreja, mas não estão tomando cuidado devido com a sua vida cristã. E qual que é a solução para isso? Ir para o monastério? Fazer alguns tipos de jejuns e peregrinações? Não é bem por aí. A nossa santidade deve ser desenvolvida no cotidiano. Nós devemos buscar a glorificar o nome de Deus em tudo que fazemos. Eu elenquei algumas áreas da nossa vida que nós podemos buscar fazer isso. As nossas amizades, por exemplo. O tipo de conversa que nós temos, o nosso palavreado, as nossas atitudes, a nossa fidelidade às pessoas com quem nós estamos convivendo em vínculos de amizade. Nós devemos demonstrar essa santidade de Deus nessa área. Além disso, nosso trabalho, através da nossa honestidade, no nosso trabalho duro. Um cristão que não trabalha duro é um cristão ladrão, porque quando nós não estamos trabalhando na empresa que nós somos contratados, nós estamos roubando o tempo e fraudando o contrato que nós fizemos um dia. Nós, como cristãos, devemos ser reconhecidos como trabalhadores confiáveis e exemplares. Além disso, nós devemos ser cristãos no trânsito também. Eu conheço vários cristãos que, na hora que leva aquela cortada no trânsito, já solta cobras lagartas em cima do outro. Isso não é santificar o nome de Deus. Isso é revelar um coração irascível. E nós não devemos fazer isso de maneira alguma. Nos estudos, nós devemos também refletir a Deus na maneira como nos portamos na escola, na faculdade, nos cursos que fazemos, estudando ao máximo para a glória de Deus, para que eu tenha mais recursos para servir a sociedade, mostrando o caráter de Deus em tudo aquilo que eu faço profissionalmente. Devemos glorificar o nome de Deus em casa, santificar o nome de Deus em casa. É muito fácil ser cristão na igreja, naquelas poucas horas que passamos lá no domingo, mas devemos ser cristãos também nas nossas relações domésticas. A maneira como falamos com nossas esposas, maridos, como criamos nossos filhos, como nos relacionamos com nossos pais. A maneira como nos relacionamos com essas pessoas revela como é o nosso coração. E se nós não santificamos a Deus em casa, o que você faz fora de lá é mero teatrinho. Nós temos que aprender a santificar o nome de Deus dentro dos nossos lares. E por último, santificar o nome de Deus em nosso casamento, honrando nosso marido, nossa esposa, nos deveres que nós fizemos, nos juramentos que nós fizemos, nas relações que nós devemos ter com aquelas pessoas que nós juramos fidelidade e uma aliança eterna com aquela pessoa. Nós precisamos, irmãos, e isso aqui pode parecer um pouco moralista e legalista, isso que eu acabei de falar, mas nós precisamos aprender a levar a nossa vida cristã a sério. Hoje em dia enfatizamos tanto a graça que esquecemos o lugar da obediência. Nós precisamos sim lembrar, Deus sempre nos perdoará, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e que nós não fazemos, mas sem esquecer que depois que Cristo nos salva, nós devemos viver de acordo com aquela lei que nós não conseguimos obedecer. Nós precisamos viver de uma maneira obediente e que revela nossas atitudes, quem Deus é e quem Deus se revelou na Escritura.
Por isso, apesar de nós reconhecermos que existe muita graça e graça infinita no nosso Deus, devemos também reconhecer que nós temos um papel nesse mundo. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer o que queremos ou o que der na nossa telha. Nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus ordenou para nossas vidas, que é se alegrar, aproveitar a vida, comer, beber, se divertir, mas levando em consideração a palavra do nosso Deus, levando em consideração que onde nós estivermos, estamos carregando o nome santo do nosso Criador. E eu quero encerrar nosso estudo com apenas 3 pontos que eu quero que você reflita e tente incorporar na sua vida cristã, na sua vida de oração, com base na oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, a oração do Senhor nos ensina a começar nossas orações reconhecendo quem Deus é e desejando que outros também venham a fazer o mesmo. Quando você for orar, separe um tempinho antes, pense em quem Deus é, com quem você está falando. Lembra da semana passada? Eu já falei isso. Lembre com quem você está falando. E quando começar a sua oração, antes de começar a falar de tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, fale quem Deus é, glorifique quem Deus é, agradeça por tudo aquilo que Ele fez, agradeça por tudo aquilo que o Senhor é na criação, na redenção, na providência e que Ele fará na glorificação. Agradeça por tudo aquilo, louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Em segundo lugar, conduza bem a sua vida em resposta a essa oração em pensamentos e atitudes. Leve a vida cristã a sério. Lembre-se que onde você estiver, você tem o nome de cristão. Imagine que você tem o nome Eu Sou do Senhor Jesus Cristo tatuado na sua testa. A linguagem de Apocalipse é justamente essa. O povo santo de Deus tem a marca do Senhor na sua testa. Nós devemos transparecer as atitudes de Cristo em nossos atos cotidianos. Quando você estiver no metrô, no trem, no ônibus, em casa, na igreja, no trânsito, na escola, lembre-se, eu represento a Deus naquele lugar. Eu devo glorificar e santificar esse nome na minha vida também, para que outros olhem para a minha vida e glorifiquem o meu Pai que está no céu, não a mim mesmo, como o próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E por último, devemos proclamar esse nome maravilhoso. Se você está convencido de como Deus é incrível e maravilhoso, fale disso para outros também. Você não precisa ficar necessariamente numa esquina distribuindo folhetos, pode fazer isso de outras formas. Pode ser numa conversa cotidiana, pode ser numa amizade, pode ser numa mensagem no Facebook, no WhatsApp, pode ser no consolo, pode ser numa oração, pode ser de várias formas. Mas nós não devemos guardar essa santidade, esse reconhecimento que nós damos a esse Deus meramente para nós, mas também falar para outros, para que o nome de Deus seja santificado em nós, através de nós, nos outros e em toda a criação. Espero que Deus te abençoe, que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. E caso tenha dúvidas, comentários, algo que eu falei que não ficou muito claro, algo que você quer aprender mais e não explorei muito aqui no texto, escreva aqui nos comentários do YouTube que eu terei prazer em responder e, dentro do possível, atender alguma solicitação. Que Deus te abençoe e te guarde embaixo da sua maravilhosa graça.